Eu queria compartilhar com vocês essa noite apenas um versículo. Eu creio que vamos ver o que a gente consegue tirar desse versículo, né? Mateus 5,13. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, perder o sabor, né? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Senhor a tua graça maravilhosa e a tua palavra também, Pai, lida nessa hora. Palavra essa que é viva, que é eficaz e que não voltará vazia nessa noite, Pai, sem cumprir o propósito. Que o Senhor venha de fato, Deus, nessa noite ministrar o nosso coração, para que não seja apenas mais um domingo, que não seja apenas mais uma pregação que eu vou ouvir, mas que de fato, Senhor, a verdade da tua palavra seja verdade no nosso coração e que essa verdade venha de fato, Deus, moldar nossas escolhas, moldar nossos relacionamentos, que tudo que viermos a fazer possamos levar em conta os princípios, a verdade da tua palavra, que ela seja, Deus, lâmpada para os nossos pés, que ela seja luz para os nossos caminhos e que ela venha dissipar as trevas do nosso coração e que o nosso coração nessa noite, Pai, seja uma terra fértil e que possamos produzir a 30, a 60 e a 100 por um, para a honra, para a glória do teu santo e bendito nome, o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, esse é um trecho, né, que faz parte do Sermão do Monte. A gente estudou aqui as bem-aventuranças, né? Então, Jesus, ele está falando a respeito desse que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E esse sermão, ele foi pregado, né, para os discípulos, e ele fala, né, como a gente já falou aqui alguns anos atrás, a respeito das bem-aventuranças, né? Ele fala de um estilo de vida. As bem-aventuranças não são ideais que a gente vai alcançar. É o estilo de vida daqueles que fazem parte do reino. Então, Jesus, ele instrui aos seus discípulos, ele fala, né, que é um estilo de vida que aqueles que fazem parte do reino, daqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e agora fazem parte desse reino, é o estilo de vida dessas pessoas. E é interessante, vale muito a gente, né, ressaltar, sempre que a gente fala, né, de algo que precisamos fazer, não é algo que eu consigo fazer, né, por conta própria. Não é a minha espiritualidade, não é, né, o meu empenho, a minha performance, não é o quanto eu me destaco em relação aos outros. Né? O Sermão do Monte, o estilo de vida do reino, é algo que o Espírito Santo aplica ao coração daqueles que fazem parte dos súditos, por assim dizer, desse reino, levando-os a viver uma vida de acordo com aquilo que ele fala, né? Então, Jesus, nas bem-aventuranças, né, é a parte boa, é a parte das bênçãos. E agora, depois de colocadas as bem-aventuranças, ele começa então a chamar, né, esses que fazem parte do reino a um estilo de vida, a um posicionamento diante do Senhor. Então, não é simplesmente fazer parte do reino, é viver de acordo com os princípios e valores do reino. Então, eu comecei o culto dizendo que a gente não deve se conformar, né? Se eu não devo me conformar ao padrão do mundo, né? E se eu faço parte do reino de Deus, eu preciso então me conformar, tomar a forma de pensar do reino de Deus. Então, agora, postas as bem-aventuranças, Jesus chama os seus discípulos à responsabilidade. Né? Então, você recebeu isso, você recebeu essa bênção, né? E essa bênção recebida requer de cada um de nós justamente um posicionamento, um estilo de vida. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, então, sobre, tendo em consideração o texto que nós lemos, uma vida com sabor. Uma vida que mostra, de fato, o sabor do céu na terra. Então, Jesus, ele passa das bênçãos, das bem-aventuranças, para a responsabilidade do reino, né? Então, a gente vê Jesus, nos seus ensinos, trazendo uma dinâmica
né, ele usa muito elementos da cultura, coisas que eram do dia a dia das pessoas, e isso tornava o seu ensino, né, algo que as pessoas pudessem, de fato, compreender. Então, ele fala da natureza, fala do campo, da lavoura, aves, flores, né? Então, são coisas do cotidiano de alguém que vive em contato com a natureza, né? Então, ele usa elementos do dia a dia. E no texto que nós lemos, então, ele compara, né? Ele fala, vocês não serão, né? Sejam. Ele está falando para aqueles que fazem parte do reino, né? Vós sois. Ou seja, vocês, pelo fato de pertencerem ao reino, vocês são já. Vocês não passarão a ser. Ou não é um ideal a buscar. Vós sois, pelo fato de servirem e viverem de acordo com o reino. Então, ele traz nessa comparação com o sal. Vós sois o sal da terra. Então, o que ele quis dizer com isso? Que vocês são sal. Né? Na nossa cultura, a gente tem visto, né? Vocês têm um pouco de pressão alta, vai no médico, o que ele fala? Corta o sal. Não é isso? Então, hipertensão, doenças, né, cardíacas e tudo mais, né, elas se dão e se agravam pelo uso excessivo de sal. Só que na cultura da qual Jesus está falando, o sal, ele tem um valor muito grande. Então, para que a gente possa entender o valor do sal, né, então o sal ele era usado como moeda de troca. Então, o pagamento das pessoas era feito em sal. Né? Então, o termo usado em latim, salarium, que vem da palavra sal. Então, o pagamento, né, pelo trabalho e tudo mais, né, era feito com sal. Então, para a gente entender o contexto, né, do que Jesus está falando, da importância do sal na cultura, da qual Jesus está inserido e está pregando a respeito do reino, vale, né, a pena a gente lembrar que naquela época não existia o quê? Geladeira. Né? Fica sem geladeira para você ver hoje. Não é um transtorno? Não é uma dificuldade? Quando queima a geladeira, quando dá algum problema, na verdade? Então, o sal, ele tinha esse papel, né, de conservar, tinha o papel de trazer sabor e também ele era usado, né, com fins medicinais. Então, ele conservava os alimentos. Então, o pessoal aqui tem, deixa eu ver, olhando para cá, para lá, eu não vou dizer o nome, né, para não dizer a idade da pessoa, né? Mas eu sei que tem pessoas aqui que pegaram uma época onde não tinha luz. Né? Não sei se levanta a mão, tá, gente? Então, o pessoal, né, fazia isso, né? Salgava a carne, não era assim? Salgava o peixe e tudo mais. Então, era algo fundamental, né? Para que matava um boi, matava um porco, alguma coisa assim. O que fazia? Vai estragar a carne, né? Então, o sal, ele era usado justamente com essa finalidade, né, de conservar, né, de conservar o alimento para que ele não se estragasse. Então, Jesus fazendo a comparação com a utilidade do sal, os discípulos deveriam ser, né, são chamados para o quê? Para impedir, para retardar a corrupção do mundo e trazendo ao mundo um sabor diferente. Um sabor de algo novo, um sabor diferenciado, trazendo o céu para a terra. Então, essa, né, era a função dos discípulos e a comparação que ele faz com o sal é justamente nessa direção. Né? Então, ele precisa, de fato, né, conservar as propriedades. Porque se ele perde essas propriedades que estão ali juntos dela, do sal, né, não tem valor nenhum. Então, por exemplo, os depósitos de sal, do sal morto, né, com a chuva, e aquilo ia alagando, e aos poucos ia perdendo, né, os minerais e tudo mais. O que as pessoas faziam com esse sal, que perdia a propriedade? Eles pegavam e lançavam na estrada, para fazer o quê? Fazer o Roundup. Então, o Roundup, de antigamente, era o sal, né, colocado nas estradas, justamente para matar, né, ali as ervas, o capim, para que a estrada não viesse o mato tomar conta e as pessoas não conseguirem passar. Então, se o sal, que tem uma função de conservar e trazer sabor, ele perde essa finalidade para o qual ele foi criado,
ele é justamente lançado no caminho, né? Com o sentido de que de ser pisado, porque era colocado na estrada, né? Então matava ali a vegetação. Então, por isso que Jesus disse, né, que quando o sal ele perde o seu, né, a função principal, quando ele perde os seus nutrientes, ele acaba sendo lançado fora para ser pisado pelos homens. Então, os discípulos sendo, né, o discípulo de Jesus sendo o sal da terra, eles deveriam viver esse estilo de vida, né, trazendo a conservação contra a corrupção, vivendo uma vida que demonstra de fato os valores e princípios do reino. Então, o mundo morre no maligno, né? O mundo, a mentalidade do mundo é contrária à do reino. Então, como um sal que conserva, eles deveriam viver essa vida, né? E não só, né, conservar, mas trazer algo do céu, uma vida cuja a dinâmica, sabe, a alegria, o contentamento no Senhor, fosse algo tão, né, tão chamativo. Assim como o sal bem colocado na comida, na verdade, traz um sabor, traz um gosto, traz um aroma diferente. Então, eles deveriam, né, com a sua vida, influenciar, com a sua vida, né, ser o padrão de santidade, de ética, de moral. Então, o cristão é esse cara, é essa mulher, é esse homem que vai, né, viver os padrões, né, do céu numa sociedade corrupta. Então, eu volto no começo a dizer que não é algo que eu consigo produzir, porque você não consegue, meus irmãos, por mais que você se esforce, por mais que você, né, tenha uma boa intenção, você não consegue forjar no teu coração coisas espirituais. Consegue me entender isso? Então não é uma coisa que eu, a partir de agora, eu botei no coração um propósito de que eu agora não faço mais isso, não faço mais aquilo, né? Mas se de fato essa verdade do reino não habitar no meu coração genuinamente, eu vou ser engolido pelo mundo que morre no maligno, né, que é contrário às verdades do reino. Então, o que Cristo está falando e está nos chamando nessa noite é para você, né, que faz parte do reino de Deus, você é chamado a demonstrar, né, a conservar princípios e valores, e a trazer um sabor, e a trazer algo do céu sobre uma geração, né, insonsa, uma geração, né, sem esse gosto das coisas espirituais. Então, ele deveria mostrar o sabor do céu. O céu tem sabor. Então não pode, né, a gente vai na aplicação trabalhar um pouco mais sobre isso, não pode o cristão, né, que tem o coração cheio da presença de Jesus, que o Espírito Santo está ali, né, sendo derramado no coração dele, ele ser alguém, né, que não presta para nada, ser alguém que não serve nem de mau exemplo. Né, o Ganês falou, o Darcy falou para o Ganês, tu serve de mau exemplo, pelo menos. Então, eles deveriam demonstrar essas qualidades, né? Conservar o mundo da corrupção, mas também trazer o sabor, trazer, né, um antegosto. Cara, o que está acontecendo? O que essas pessoas têm? O que de fato está acontecendo? Por que elas vivem assim? A vida delas é diferente, tem algo, né? Tem um tempero. Que comida é essa? Que coisa maravilhosa! Isso é o tempero do céu na vida dos súditos do reino. Amém? E eu quero aplicar essa palavra ao nosso coração, né, trabalhando justamente essas duas finalidades, conservar e trazer sabor também, né? Então, nós temos visto, meus irmãos, né, se você costuma olhar para a sociedade, olhar, discernir os tempos, o que a gente tem visto nos nossos dias, algo que tem crescido muito, né, é a secularização da igreja. Então, a igreja, ela numa tentativa, né, de alcançar o mundo, uma estratégia de alcançar o mundo, ela se perde no caminho. E ao invés de ser uma influência,
ela acabou sendo influenciada pelo mundo. Então a gente tem na história, né, contribuições significativas de cristãos, como por exemplo, foram os cristãos que fizeram a universidade, a música, arte, orfanatos, hospitais, tudo isso tem a mão da igreja. De homens que foram de fato, né, estrangeiros nesse mundo, homens dos quais a terra foi indigna de recebê-los, homens que traziam com ele algo do céu, traziam, né, de fato a presença de Deus através da sua vida. E hoje a igreja, ela perde essa identidade. Por quê? Porque ela flerta com o mundo na tentativa, né, de alcançar, mas para alcançar um mundo que morre no maligno, ela precisa de fato ser um padrão de santidade. A regra do evangelho, a regra de Cristo continua sendo a mesma, ela não baixa para que as pessoas, né, consigam passar. A régua é alta e continuará sendo, porque a palavra do Senhor não muda, os princípios e os valores não mudam. Amém? Então, quando eu falo do mundo, a gente falou um pouco sobre isso na EBD, né? Sobre ideologias, mentalidades, visão de mundo, cosmovisão. Então, o mundo, ele prega a sua ideologia, a sua cosmovisão nas músicas, nos filmes e nas séries. Não pense que isso é algo, né, inocente, algo sem nenhuma intenção. Dentro da música, na mensagem que eles querem passar, eles trabalham ideias, ideologias, né, que pode ter certeza não condiz com a verdade do evangelho. Então, se você consome qualquer tipo de coisa sem esse crivo do evangelho, tome cuidado. A influência que isso causa na nossa vida é algo que causa um estrago enorme, principalmente, meus irmãos, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Então, se a gente abrir o coração deles e a mente deles para toda essa porcaria, né, criada de fato com a intenção de corromper a mente, a gente vai, né, criar uma geração totalmente perdida e corrompida, e a gente tem visto isso. Então, trabalhando, né, com a questão da dependência química e uma série de questões, eu consigo perceber o estrago, né, dessa questão de consumir tudo que o mundo oferece indiscriminadamente, vai gerar uma geração de pessoas doentes. Tem muita gente doente por causa disso. Consome uma série de questões sem crivo do evangelho, sem a cosmovisão, sem colocar as lentes do evangelho, a gente vai ser engolido e vai perder esse papel de ser, né, conservador de bons valores que a palavra de Deus ela oferece. Então, uma coisa que a gente precisa entender, né? Então, assim, ó, a gente não vai ser extraterrestre. Não significa que a gente não vai se relacionar. Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, fazer nossas correrias do dia a dia. Mas o que a gente precisa ter no coração é que o mundo é diferente da igreja. Amém? Então esse negócio não tem nada a ver. Não, acho que não precisa ser tanto assim, né? Acho que dá pra gente conciliar. Isso veio da onde? Das trevas. Então, nada a ver, não é bem assim. Ela chega às narinas com o cheiro da onde? De enxofre. Vem do inferno. O posicionamento que a palavra de Deus requer de cada um de nós continua sendo o mesmo. Os valores da verdade, a verdade não mudou, a palavra não mudou e não mudará. Amém? Amém. Então, é um desafio porque a igreja é chamada para alcançar o perdido, certo? Só que na tentativa de alcançar o perdido, ela pode, né, ser mais influenciada. A gente tem visto isso. Uma série de modismos, uma série de questões, né? Então tem igrejas hoje que parecem boate, danceteria, não é verdade? Então, para quem já viveu muito isso, para mim isso causa um escândalo. Olha que eu sou um cara aberto a muitas coisas, né? Mas essa fumaça toda, essas luzes todas, causam em mim uma certa dificuldade, sabe? Por quê? Porque são tudo planejado,
Então, a maneira como a pessoa, vou fazer um shopping, vou fazer um comércio, a leitura de ambiente que é feita também nas igrejas com a intenção de o quê? De agradar o maior número de pessoas, independente daquilo que eu estou pregando, né? Ter respaldo bíblico ou de fato tem um compromisso com a verdade do Evangelho. A gente falou na outra semana, né, sobre Tiago 4,4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, é uma relação perigosa, porque ao mesmo tempo que ela precisa pregar o evangelho, ela precisa manter os princípios e valores. Então, às vezes, né, a pessoa quer casar, aí chega uma certa idade e a pessoa ela colocou um padrão, né? Ah, tem que ser assim, assim, assim. Aí o tempo passa e nada acontece, não aparece ninguém, e a pessoa vai baixando a régua, né? Olha, se for homem já tá bom. Se for uma mulher, né? Depois a gente vai arrumando com o tempo. Pessoa boa, pastor, é da igreja, né? Gosta muito da igreja, né? Aí depois que casa, o cara não quer mais saber da igreja, a mulher não quer mais saber da igreja, né? Então a gente baixou a régua para satisfazer um desejo, um anseio e acabou se corrompendo e se perdendo no caminho. E a igreja, né, tem essa tarefa que é perigosa. Ela precisa pregar, precisa ser luz, mas ela precisa, né, entender que ela não pode negociar princípios e valores. João 2, 1 João 2, 15, 17, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo forte da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o que eu tenho percebido, sabe? Na leitura que eu faço da igreja atual, daquilo que eu tenho visto e ouvido, na tentativa de agradar homens e mulheres que não nasceram de novo. Porque não tem coisa mais difícil para um pastor. Se você é um cara sério e preza pela verdade da palavra, é mais difícil ainda. Por quê? Porque o que as pessoas querem? As pessoas não querem o evangelho completo. As pessoas querem ouvir uma mensagem que afaga o ego. Eu estou todo errado, mas eu preciso ouvir que Deus me ama mesmo assim. Deus nos ama, isso é verdade, é um atributo de Deus. Mas Deus nos chama para uma completa transformação. Então, se eu pregar para alguém, né, que não nasceu de novo, né, alguém que não de fato não está buscando a verdade do Evangelho, eu estou apenas, né, ajudando ele a permanecer nesse caminho de pecado. Então, a palavra de Deus, ela é confortadora, muitas vezes, mas ela também é confrontadora, porque eu preciso de fato viver de acordo com aquilo que está revelado, eu não posso negociar isso. Mas muitos não têm esse sentimento, né? Essa fidelidade, né? A gente falou semana passada a respeito de Timóteo. Timóteo, as pessoas vão apostatar, vão abandonar a fé. Tu, porém, permanece. Então, o chamado, meus irmãos, da palavra de ser sal nesse mundo é um chamado, né? Porque é um chamado difícil, por quê? Porque nós seremos tentados, né, a desviar das verdades do reino. Seremos tentados, meus irmãos, né, a sermos engolidos por esse mundo totalmente contrário à verdade da palavra do Senhor. Desde que você deu o seu dízimo, venha cá, irmão. Tá tudo certo. Né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, pastor Billy, é o seguinte, né, o meu marido se envolveu com uma outra mulher. E os dois casados. E daí ela falou que falou com o pastor e o cara estava indo na igreja com a amante. Ela falou, e o pastor falou assim, ó, olha, eu não posso perder dízimos e membros. Vem os três, tá bom? Aí eu olhei, percebam, vocês ficaram escandalizados? Então isso é mais comum do que a gente imagina. Adultério, uma série de questões de desvio de caráter
E está tudo certo, desde que você venha, desde que você contribua, desde que você oferte, desde que você, né? Então, o ser sal, trazer conservação a esse mundo, meus irmãos, isso é algo muito sério, né? E cada vez mais vai ser difícil para aqueles que pregam a palavra sem negociá-la, porque eu falei semana passada, as pessoas não querem ouvir isso. Uma mensagem que te confronta, uma mensagem que te direciona, uma mensagem que fala que você precisa se arrepender, precisa se converter de fato, abandonar os seus pecados. É uma palavra dura e as pessoas não querem ouvir isso. E aquilo que Paulo fala a Timóteo, as pessoas, né, procurarão mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. De fato está acontecendo nos nossos dias, porque as pessoas não querem mais ser confrontadas. Então, se eu vou na igreja do pastor Binho e ele fala que isso é pecado, vai ter alguém aí fora dizendo que não é. E essa pessoa vai estar lá, né, confortavelmente indo para o inferno, porque a palavra de Deus é a mesma, não muda. Ela precisa, de fato, fazer parte da nossa vida. O que de fato, meus irmãos, vai impactar essa geração? Não tem coisa mais importante, não tem coisa mais poderosa nessa vida, meus irmãos, do que o nosso testemunho. O nosso testemunho, meus irmãos, é aquilo que é mais poderoso nessa vida. Sabe por quê? As pessoas nos conhecem. E se de fato Cristo habita em nós, e se de fato esse Cristo mudou o meu caráter, mudou a minha vida, isso vai ser perceptível na minha vida. Então, se você de fato teve um encontro com Jesus, se você de fato agora quer viver esses princípios e valores, as pessoas vão reconhecer que existe algo de diferente na tua vida. Por mais que elas não queiram isso para ela, mas elas sabem que de fato aconteceu algo. Porque a mentalidade, né, os pensamentos, os anseios do coração mudam, né, e são aos poucos moldados na verdade do Evangelho. Eu encontro muitas pessoas que me conheciam antigamente, e cara, onde tu anda? Eu sou pastor da igreja. Ah, para com isso, rapaz. O cara é igual tu, pastor da igreja, para tu ver a misericórdia de Deus, para tu ver a grandeza do poder de Deus, e transformar, né, um ímpio, um perdido, em um coração regenerado, transformado, né, cuja intenção do coração é pregar o evangelho, né, bota dinheiro do bolso e corre atrás e vai, se vira com a intenção de pregar o evangelho. Então, o mundo precisa de homens e mulheres que testemunhem de fato a grandeza do reino. De homens e mulheres que, ao viverem próximos de Jesus, mostrem esse Jesus a outros. Porque se a gente ficar indiferente, a gente recebeu uma vida do céu. A gente, de fato, recebeu o Espírito Santo. E nem aquilo que Cristo pagou na cruz para que nós pudéssemos ter vida com abundância. E você vive indiferente, né, apagado, morto. Isso está totalmente errado. E a palavra de Deus nessa noite nos convida e nos encoraja. E como eu posso influenciar esse mundo? Como? Vivendo para a glória de Deus. Então o mundo tem os seus valores, tem os seus princípios. E uma coisa que eu falo para vocês, principalmente adolescentes, não negociem o evangelho. Não se envergonhe do evangelho. Por que você não faz isso? Porque Cristo diz que isso é errado. Por que eu não faço mais isso? Porque agora eu sei que isso não condiz com o evangelho. Então eu não estou aqui para, né, negociar, para barganhar, não. Eu estou aqui para de fato viver o evangelho. E viver o evangelho vai nos causar uma série de danos. Viver o evangelho vai causar em nós perdas, perseguições. Seremos caluniados, seremos injustiçados, né? Mas glória a Deus por isso. Então os discípulos ali surrados, eles estavam felizes, por quê? Por serem achados dignos de sofrer, de apanhar pelo nome do Senhor Jesus. Consegue compreender isso? A grandeza que é ser sal desse mundo, que carece demais do sabor do céu? 2 Coríntios 3:2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Meus irmãos, uma coisa que eu quero falar para vocês, muito séria. Adolescentes na escola, você do trabalho, talvez a única Bíblia que as pessoas irão ler
será a sua vida. E o que eu mais ouço, meus irmãos, o que eu mais ouço e me entristece o coração, é a discrepância que existe entre aquilo que eu digo que creio e aquilo que eu vivo. E Satanás ri da cara dos cristãos porque isso é verdade. Então, assim, eu creio e confesso, professo um Cristo vivo, um Espírito Santo que é vivo e que me conduz, mas ele não faz parte da minha vida. Então, talvez essa seja a mentalidade tua aqui nessa noite. Isso aqui para ti é algo como qualquer outra coisa a mais. Isso não faz, de fato, diferença na tua vida, pois isso não pauta a tua vida de segunda a sábado. Então, se você achar, não, agora eu vou de fato trabalhar, agora eu vou ganhar a minha vida, e se você não levar os princípios da palavra do Senhor, você está sendo um corrupto, você está sendo infiel e negando o evangelho. Porque o que de fato esse mundo precisa é de homens e mulheres que no serviço, que na escola, que no trabalho, né, de fato demonstrem o amor do evangelho. Não tem nada mais poderoso do que isso, de as pessoas verem em você um Cristo vivo. Glória a Deus. A igreja não pode, meus irmãos, negociar esses valores que são valores fundamentais. Então, às vezes, a pessoa não vem mais aqui. Pô, aquele pastor lá, vou te dizer, rapaz, só dá uma retada na gente. Mas eu quero chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, eu preguei todos os desígnios da palavra do Senhor. E eu me esforcei no poder do Espírito para que aquilo que eu preguei também fosse verdade na minha vida. Porque não pensem em vocês que a palavra bate só em vocês. Não pensem em vocês quando a gente está preparando um sermão, né, eu apanho em casa e apanho aqui também. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele ainda está nos batendo, porque Ele está nos chamando para algo novo, algo de um compromisso real e sincero. Alguém já falou, né? Pô, minha esposa é chata, minha mãe é chata. Quando a pessoa não liga mais, você deve se preocupar. Aquela esposa que briga contigo, né? Uma auxiliadora idônea, alguém que é contrária a você. Eu falo para Pamela, tu não precisa levar esse versículo tão à risca, né? Dá uma amenizada também nesse versículo aí. Agora, quando a mãe para de cobrar o filho, quando a esposa ou o esposo para de cobrar, é porque acabou o interesse. E o Senhor repreende a todos quanto ama. Então, se você pegar uma palavra dessa e dizer, poxa vida, é o Senhor encorajando o seu coração nessa noite, filho, filha, ei, venham viver os valores do reino. Venham experimentar algo que vai além do que o mundo oferece, dos padrões do sucesso, das luzes que esse mundo caído oferece. E uma coisa que a gente já, né, começamos o culto lendo, né, Romanos 12, 2, isso é algo que vai de fato mudar a nossa vida, mano. Quando a mente da gente for transformada, sabe? E isso é algo maravilhoso. É maravilhoso porque é ao mesmo tempo maravilhoso como sobrenatural. Uma das inquietações da minha alma quando eu comecei a servir a Jesus era justamente como que eu vou abandonar um estilo de vida, né, que eu acostumei a viver, como as festas, como isso, né, para de fazer sentido. Então hoje eu olho para trás, né, do tempo que eu comecei a caminhar, há 18 anos caminhando com Cristo, né, o que move o meu coração hoje? Meu coração ele é movido, né, pela possibilidade de pregar a palavra para alguém, essa palavra fazer sentido, né, e de repente encontrar com esse cara na rua, né, às vezes eu posto um vídeo na internet, tem a malocada do Serene, o pessoal, pastor Billy, tô bem, que bênção, essas palavras aí, essa chicotada que dava na gente, fez muito sentido para a minha vida. Então tá no hospital, tá na recuperação, tá na casa das pessoas, podendo, né, de alguma forma poder pregar o evangelho, isso é que move o coração. Mas por que isso é real? Porque a transformação da mente também foi real. Se a mente não for transformada, eu não tenho prazer nas coisas de Deus.
E se você nessa noite daqui não tem prazer nas coisas de Deus, a sua mente precisa ser transformada pelo poder do Evangelho. Você vai ter certeza que não vai ser um peso, não vai ser algo difícil. Eu vou lá na igreja, né? Eu vou pregar o Evangelho. Vão falar mal de mim. O que vão pensar de mim? Oh, meus irmãos, aquele que se envergonhar do Senhor aqui na terra, ele também vai se envergonhar no céu diante dos anjos dele. Eu quero finalizar dizendo para vocês, em segundo lugar, conservar e dar sabor. Era essa a finalidade do sal, né? Então, uma comida com pouco sal é boa? É ruim, né? Insossa a palavra, né? É insonsa, né? E uma comida com muito sal é boa? Não é, né? Ou quando a gente se confunde e coloca açúcar no lugar de sal. Quem nunca, né? Não é algo ruim? Botei açúcar e agora? Não é verdade? Estragou, né? Agora como é que eu vou consertar o sal? O pessoal mais antigo dizia, né? Falta só consertar o sal. Então, há uma dose certa, né? Então, o sal de menos fica algo ruim, né? O pessoal do hospital fala muito isso, né? Não, para mim está sendo ruim aqui porque a comida é sem sal, é uma coisa ruim, né? Ou aquela comida muito salgada, né? Que você bebe água a tarde toda, né? Um feijão que ficou meio salgado ali. É algo, os extremos que são ruins, não é verdade? E eu digo para vocês, meus irmãos, que há muitos cristãos que vivem que parecem comer 1 quilo de sal. Eu sou chamado a ser sal, mas não sou chamado a ser sal grosso, gente. Então a estupidez, né? A pessoa que é aquele brabo, aquele cara que está sempre brigando, bravejando, não é esse tipo de sal também, esse sal exagerado, né? Então, na dosagem certa, né? É algo que traz sabor, traz gosto, é algo que traz, né, no paladar algo bom, né? Então, se você é duro, grosso, grosseiro, não diga que você é sal grosso, né? Isso aí a gente também tem que se converter diante do Senhor. Porque o Evangelho ele vai te quebrando, vai te moldando. Eu sei que tem pessoas que têm mais inclinações à ira, outros jamais, né, a outros lados. Então, não podemos, né, usar a frase assim, ó, eu nasci assim, Deus me criou assim e eu vou morrer assim. Isso não existe no reino, né? Eu nasci assim, o pecado me fez assim, mas em Cristo eu sou uma nova criatura. E se eu faço parte do reino, os valores desse reino estão presentes também na minha vida. Uma coisa, meus irmãos, né? A gente já está finalizando aqui. Uma coisa que o cristão é alegre. Tem uns cristãos com cara de boi, já viram? Então tem um monte de gente aí renegada, rapaz. Chega perto dele, bom dia, só sobra dia. Bah, que vento, né? Pois é, nunca vi isso aí, rapaz. Não deu mais um dia bom, né? É, força de chuva, né, gente? Meu Deus, que é isso que é? Tá doido, rapaz. Não botei uma roupa pra secar, não botaram fogo no cambada de miserável. Então, uma vida, uma eterna murmuração. Mas tá um cara de calor só quente, né? Meu Deus do céu! Aí o cara pode usar o sol quente para pregar o evangelho, já viram? Tá calor assim, imagina no inferno. Vai se convertendo, pode ver. É um evangelismo mais na força, né? Então, assim, meus irmãos, olha só. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, uma vida com alegria contagia quem está de fora, gente. Por que eles são tão alegres? Por que eles estão rindo quando tudo está caindo ao redor? Porque há dentro deles um Espírito Santo, eles são a habitação de um Deus tão poderoso que os ajuda, que os capacita a enfrentar as adversidades da vida, que serão muitas, as desilusões, as frustrações, né? Orações não respondidas, curas que não acontecem, e mesmo assim, o coração daquele que faz parte do reino, daquele que é chamado a ser sal desse mundo, é um coração que experimenta a paz que excede
todo entendimento. Isso é algo que o mundo não tem e que o mundo não pode oferecer. A minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo dá, porque a paz do mundo está condicionada ao quê? A elementos externos. A paz que excede todo entendimento, que alegra o coração do crente em meio à tribulação, é algo sobrenatural, que só experimenta quem faz parte do reino de Deus. Eu queria fazer para você algumas perguntas nessa noite. Eu queria que você respondesse para você mesmo, sinceramente. Qual tem sido o tempero da tua vida? Será que você perdeu o sabor? Será que você tem sido um sal grosso? Alguém que as pessoas não querem estar perto? Pela grosseria, pelo mau humor, pela acidez, pela negatividade que você carrega? Pela reclamação contínua, pela murmuração constante? Será que as pessoas não estão vendo em você alguém azedo, amargo? Será que a tua vida está insonsa? A palavra de Deus nos convida nessa noite, meus irmãos, a sermos sal para esse mundo que carece do gosto do céu. Para que sejamos de fato a conservação de bons valores, a começar pela nossa casa, pelos nossos filhos. Nosso casamento seja pautado na verdade do Evangelho. Que o relacionamento entre você e a sua esposa abençoe a vida dos seus filhos. Que você seja um sal na medida certa na escola adolescente. Que você no seu trabalho, a partir de amanhã, lembre-se disso. Você é o tempero de Deus naquele lugar. A carta que as pessoas vão ler. A Bíblia que as pessoas vão enxergar. E que sejamos de fato usados e que não sejamos pisados por perder a essência do Evangelho, que é o testemunhar as grandezas de Deus. Amém?